Uma dúvida que vários profissionais de TI têm, independente se são desenvolvedores ou se são profissionais de infraestrutura. A dúvida é a seguinte: utilizo VPS ou utilizo AWS para colocar as minhas aplicações? E no final desse vídeo eu tenho certeza que você vai sair com essa dúvida respondida e com o caminho certo para você saber qual dos dois utilizar, se você utiliza um VPS ou se você utiliza Cloud AWS. Então, bora lá que eu vou explicar isso para você tirar suas próprias conclusões. Meu nome é Leandro Porciúncula e aqui no nosso canal a gente ajuda profissionais de TI a se especializarem em cloud para terem acesso às melhores oportunidades do mercado. E antes de eu explicar para você qual utilizar, qual é melhor, se é VPS, se é Cloud AWS, eu preciso explicar o que é um VPS. Bom, um VPS é uma máquina virtual privada. Que significa o quê? Você alocar, você contratar um servidor virtual em algum provedor. E existem vários provedores por todo o mundo que fornecem esse tipo de serviço. Quando que você utiliza normalmente esse tipo de serviço? Quando você quer deixar de utilizar um ambiente local, um ambiente on-premise. Normalmente, a primeira etapa que muitas empresas utilizam ou utilizavam era começar usando um VPS. Porque aqui, quando você contrata uma VPS, você não precisa mais se preocupar em manter um data center, não precisa se preocupar em manter os seus hardwares, ficar comprando servidores, consumo de energia e várias outras coisas que acontecem aí quando a gente tem um ambiente local. E esse VPS também, uma outra forma que é utilizado, além de VPS, é o famoso host dedicado, quando você contrata um servidor em algum provedor, mas a gente tem as mesmas características de um VPS. E o que acontece quando a gente utiliza esse VPS? Normalmente você vai escolher qual sistema operacional você quer nessa máquina virtual, se você quer utilizar Linux, se você quer utilizar Windows. Isso vai depender da aplicação que você está utilizando. E aí você vai começar a criar o seu ambiente com esse VPS, instalar suas aplicações, os seus bancos de dados. E aí começa o primeiro problema que a gente tem em utilizar um VPS, que seria a gente ficar com as nossas aplicações instaladas dentro de um servidor. Então, na maioria das vezes, chega para nós aqui nas nossas consultorias, empresas que estão utilizando um VPS, onde nesse VPS ele tem tudo instalado. O banco de dados, a aplicação, os arquivos e tudo que é necessário para que essa aplicação funcione. Tudo dentro de uma única máquina virtual, ou até mesmo distribuído às vezes em 2 ou 3 máquinas virtuais, onde você tem um banco de dados em uma e a sua aplicação em outra, alguns cenários já utilizando containers dentro desses VPS. E aí a gente começa a chegar num ponto de, então talvez valha a pena utilizar um VPS. Só que aqui dentro desse VPS, uma coisa que você não consegue é alta disponibilidade. Famoso HA. Por que isso? Porque quando você contrata essa máquina virtual, ela provavelmente vai estar em um data center, em um único local lá no provedor que você utiliza. E também você está utilizando uma única máquina virtual para rodar o seu banco de dados, a sua aplicação. Mas eu sei que é possível a gente criar redundância de banco de dados com vários VPS. Mas lembrando que, nesse caso, a gente vai ter que ter várias máquinas virtuais contratadas para colocar essa nossa aplicação, tentando deixar ela em alta disponibilidade, fazendo a alta disponibilidade de banco de dados, da nossa aplicação, de storage para armazenar os nossos arquivos e várias outras manobras que a gente precisa fazer para criar um ambiente com alta disponibilidade utilizando um VPS. Só que mesmo assim, a maioria das vezes você continua com todas essas máquinas virtuais dentro de um único provedor, em um único data center. E aí que você começa a não ter alta disponibilidade, porque se acontecer alguma coisa com aquele data center, a sua aplicação vai parar e talvez você vá perder tudo que você tem. E olha que eu já vi isso acontecer em alguns provedores, de ter acidentes aí como incêndios e catástrofes, desastres naturais com esses data centers. E aí todas as empresas que estavam lá ou perderam tudo se não tinham um backup externo, ou até mesmo ficaram com seu ambiente parado até conseguir restaurar tudo isso. Então aqui a gente falou de VPS. E aí a gente está comparando então o VPS com a AWS. Comparando o VPS com a AWS. Então o que é a AWS? Bom, a AWS é uma plataforma de cloud, onde você tem vários serviços e soluções prontas para subir esse tipo de aplicação. Só que tem uma coisa muito importante, que muitas pessoas pensam que dentro da AWS a gente só consegue criar máquinas virtuais. Sim, eu conseguiria
utilizar a AWS com a mesma ideia de VPS, só que aqui, nesse caso, você continuaria tendo um problema. Então, a grande dúvida não é se você vai utilizar uma VPS ou se você vai utilizar a AWS, e sim a forma que você vai utilizar os serviços. Porque não adianta de nada você utilizar a AWS com a sua mentalidade de um VPS, pensando como infraestrutura tradicional, como VPS. Porque se você for pensar dessa forma, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na AWS, vai subir uma EC2, por exemplo, que é um serviço de máquinas virtuais, e aqui dentro das minhas máquinas virtuais eu vou instalar o meu banco de dados, a minha aplicação e os meus arquivos. Só que se eu fizer isso dentro da AWS, eu vou continuar com o mesmo problema que eu tinha aqui, tendo tudo em máquinas virtuais, em EC2. O EC2 é o serviço que a gente usa para criar máquinas virtuais como se fossem VPS. E também tem a AWS, tem um serviço mais direcionado, parecido com o VPS, que é o Lightsail. Então, a dúvida não é se você utiliza VPS ou se você utiliza a AWS, e sim qual é a mentalidade que você como um profissional de TI, vai ter para criar o seu novo ambiente. Você vai pensar como o TI tradicional lá, como uma coisa antiga que não se utiliza mais, ou você vai começar a pensar como cloud. E é aqui que as coisas mudam. Qual é a grande diferença de você pensar com VPS, com TI tradicional, máquinas virtuais, servidores, e pensar como cloud? Então vamos lá. Quando eu começo a pensar como cloud, o que muda? Muda que eu paro de utilizar máquinas virtuais e começo a utilizar serviços. Começo a utilizar serviços dentro da AWS, serviços de uma plataforma de cloud. E olha qual é a grande diferença. Do exemplo que eu dei, por exemplo, o banco de dados. Numa VPS ou num pensamento antigo, eu vou parar de chamar VPS, vou começar a pensar em pensamento antigo e cloud do jeito certo. Então, no pensamento antigo, o que você faria para subir o seu banco de dados? Máquinas virtuais. Agora, usando o cloud do jeito certo, na AWS, por exemplo, a gente tem um serviço que é o RDS, Serviço de Banco de Dados Relacional. E esse serviço, você vai simplesmente subir um ambiente com banco de dados, e aqui você vai colocar o seu banco de dados, seja ele MySQL, SQL Server, entre outros. E qual é a grande vantagem, Leandro, de eu usar cloud do jeito certo e eu usar o pensamento antigo? Aqui, quando você está utilizando esse serviço, por exemplo, da AWS, esse serviço ele já tem alta disponibilidade para você. Como funciona essa alta disponibilidade? Eu posso ter o meu banco de dados replicado em mais de um data center geograficamente separado. Isso aqui vai garantir que se der algum problema de incêndio, catástrofe dentro de um dos data centers da AWS, a minha aplicação vai continuar funcionando. E isso para vários outros serviços, como por exemplo, o serviço de arquivos que eu falei. Lá eu tenho o S3. O S3 ele é um storage, onde a gente armazena os nossos objetos, nossos arquivos, e esse storage também é distribuído em vários data centers. Então, a vantagem da gente utilizar os serviços é que esses serviços de cloud vão me trazer alta disponibilidade, vão me trazer escalabilidade e ainda com um custo muito menor da gente utilizar a nossa mentalidade antiga. Ah, tá, Leandro, e para aplicação? Para aplicação você tem dezenas de soluções que você pode utilizar para colocar sua aplicação. Vai depender de que tipo de aplicação que você está utilizando, se é uma aplicação desktop, se é uma aplicação web, qual a linguagem que você está desenvolvendo, se é uma aplicação baseada em microserviços, e lá existem dezenas de serviços para esse tipo de aplicação. Você está falando de containers, de Kubernetes, tudo isso você tem serviços gerenciados que vão garantir para você a alta disponibilidade. Então, a conclusão que chega, e é o que eu quero que você responda para mim aqui nos comentários desse vídeo, não é se você vai utilizar um VPS ou se você vai utilizar a AWS. E sim, se você vai, a partir de hoje, começar a usar o seu ambiente de TI com o pensamento antigo ou pensar em cloud do jeito certo. Escreve para mim aqui nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, vou deixar um vídeo aqui rodando aqui no finalzinho para você clicar e você entender mais sobre isso que eu falei, sobre utilizar cloud do jeito certo. Clica aí, assiste esse vídeo e se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também dá um joinha aqui embaixo. E um lembrete muito importante, aqui na descrição tem um link para o nosso próximo treinamento gratuito que vai acontecer. Se inscreve lá para participar. Isso aí, a gente se vê então no próximo vídeo.